Boa noite para vocês. É muito bom ver vocês mais uma noite. Tô passando aqui logo para. Deixa eu enviar aqui no grupo de vocês antes de tudo. Esse material é pago, então vou deixar para vocês gratuito, porque a ideia aqui é que vocês passem, se possam contar comigo no máximo que eu puder. Então já vou enviar para vocês agora no WhatsApp uma. Deixa eu encerrar aqui antes de começar essa parte. Vou enviar para vocês o edital verticalizado que eu montei totalmente do zero. Então, exclusivo 03, prontinho. Então, edital, cadê? Edital verticalizado. Então, ele completo. Deixa eu, inclusive, abrir aqui para vocês verem. Ele vai abrir o PDF todo. Eu tenho aqui o PDF, pronto. Então, antes de começar, dá uma olhada aí. Então, isso, obviamente, é pago. E deixa eu voltar aqui do zero com vocês. Mas para vocês, não. Retomar, né, meu filho? Retomar. Só que, obviamente, eu não quero você. Eu quero que você abra o edital. Entendi. Então, aqui, ó. Prontinho. Então, olha só a situação. São 26 páginas e esse aqui é o edital verticalizado da Guarda Portuária. Ele vai servir para todos os cargos, inclusive, exceto a parte específica de Guarda Portuária, o resto mantém para todos. Então, selecionei tudo que eu sempre fiz, mesmo quando eu não tinha nenhum tipo de técnica. Eu comecei a passar, foi o edital verticalizado, que é esse material que vocês terão, aí que vocês já têm agora de forma gratuita, mais uma apostila, é o que eu sempre tive. Então, sempre estudei autodidata, estudava ali lendo. Obviamente, demorei um pouco mais de tempo que o convencional, só que eu comecei muito cedo, então por isso parece que eu fiz muita coisa. Então, nele vocês têm tudo, cara. Olha a primeira parte, língua portuguesa. Coloquei o conteúdo, o assunto, aí você vai marcar. Assistiu a aula, marcou. Viu o PDF, marcou. Resolveu as questões, marcou. Não coloquei aqui o resumo, cara. Não coloquei o resumo não. Não coloquei a revisão, só por uma questão mesmo de organização. Então, fiquei, rapaz, eu vou deixar para a galera olhar a revisão mais à frente, eles organizarem, vou ensinar como é que faz as revisões para poder ficar legal. Então tá aí, quiser dar uma olhada, ó, língua portuguesa, língua inglesa, lá na língua inglesa, inclusive, tem só compreensão textual, só que existem muitas coisas lá dentro. Então eu expandi essa ideia toda para poder estudar de forma mais organizada, ler noções de informática, noção de direito. Então, todos os assuntos eu separei eles em tópicos para vocês poderem olhar, poder pesquisar a parte específica aqui, ó, de guarda portuária, uma forma que dê para ficar um pouco mais organizadinho aí. Então, é só vocês pegarem aí, baixar, colocar da forma que vocês acharem melhor. Se fizer por meio do PDF, num slidezinho, se fizer impresso, tudo certinho, a definição fica legal para impresso também. Então, esse material é um material que eu vou divulgar para a galera aí, fazer aí R$ 30, só para movimentar um pouco essa volta do Instagram. Também tem as apostilas que eu vou mandando para vocês aqui. Vocês vão poder estudar de forma bem específica quanto a isso, mas o edital verticalizado, que é uma coisa muito boa, estou disponibilizando para vocês gratuitamente, assim como todas as mentorias, para que vocês possam passar. Então, isso aí. Tamo junto. Deixa eu colocar agora o nosso slide. Coleção, em porção, barra estática. Vai lá no Zoom, então. Zoom. Pronto. Tá aí. Lembrando que da vez passada, só um minuto aqui só para ajeitar o shot. Pronto. No nosso momento anterior, nós vimos os pontos que são relevantes sobre. Ui, tudo.
tudo anterior ao TAF. Então, desde inscrição, avaliação biopsicossocial, fizemos sobre discursiva. Eu, inclusive, aproveitei, deixei claro, um material completo sobre como estudar para discursiva. Eu sei que é importante, sei que vale a pena. A galera que vai fazer aqui a preparação para discursiva separada já está tudo encaminhado para lá. Então paramos na parte do TAF e como sempre eu vou mandando para vocês os vídeos lá no grupo. Então assim vocês podem olhar sem gastar a internet de vocês, mas olhando de forma separada. Eu estou no errado então. Deixa eu ver. Biopsicossocial, estou no edital 2, é isso? No edital 2. Vamos para o edital 3. Calma aí. Não, tá aqui. Edital 3. Ah, tá. É que eu fui pro zero. Peraí. Então, agora nós veremos ali sobre impulsão, sobre natação, corrida e todas essas fases aí do concurso. Também os exames que tem que levar, tudo bonitinho. Então, a última que nós paramos foi na barra fixa, bonitinho. A impulsão horizontal, cara, muito parecido com aquela lá da PRF. Então, vai ter que estar no piso adequado, tudo bonitinho. Ele vai dar para você a ordem, você tem que pular, então, parado, 2,10 m. Então, tem que pular de um local para o outro parado. Então, tem que ter um cuidado. Deixa eu mandar o vídeo aqui no grupo de vocês. Opa. Deixa eu mandar lá. Dando um erro aqui. Agora que o Instagram voltou e o pessoal tá mandando mensagem, vai entrar. Então, impulsão horizontal, vou mandar inclusive o vídeo da PRF, viu? Impulsão horizontal masculina. Vídeo do TAF. Deixa eu ver se isso aqui tá bom. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Já mandei para vocês então. O de da impulsão, bem tranquilinho, bem light, mas lembrando, esse é o que. Ó, fecha, meu filho, bora. Esse é o que reprova a galera que é mais baixinha. Então não tem teste de altura. Mas galera que não treina, mesma coisa que eu estava conversando com o pessoal anteriormente, já vi várias vezes o cara levar aí na brincadeira e lá no dia ele vai acabar levando porrada. Então tem que ter um cuidado muito grande, tem que treinar tudo antes, com bastante cuidado. Execução errada, vou enviar uma de execução errada para vocês também. Que tu não pode sair do lugar, tem todo um detalhe. Então, nos vídeos é melhor de poder olhar. Então, já enviei para vocês lá. Então, acerca da impulsão horizontal. Importante só dar uma analisada ali com calma no vídeo. Mas bem de boas, saltou ali a distância de 2,10 m, tranquilo. A mulher vai ser 1,80 m. Vale também deixar aqui claro, já falei, a galera que for mais baixinha, eu costumo de classificar, mas aí com um treino bacana dá para fazer. Outra situação, vamos lá para a flexão abdominal, cara. Na flexão abdominal, não é permitido receber nenhum tipo de ajuda física, com exceção de apoio de auxiliar da banca, para manter os pés fixos. Eu gosto disso, inclusive, para poder ir até o final. Tem aquele estilo de fazer que tu fecha o corpo todo. Então, tem um costume que é mais comum em concurso de bombeiro da PM, coloca a mão para cima, e aí vai estar totalmente esticado, e aí se fecha aqui numa bolinha, fazendo o abdominal, ficando sentado na posição final. Esse aqui, pelo que eu entendi, não vai precisar desse. É importante, inclusive, cara, que nos editais eles costumam deixar o vídeo. Eu acredito que eles vão enviar isso lá no, nas próximas etapas. Eles vão disponibilizar o vídeo de como vai ser a execução correta para a banca examinadora. Então, cada vez que o cara errar, vai ser dito zero.
Então, ou então o último número que você estiver fazendo a contagem. Vou colocar aqui abdominal TAF, deixa eu mandar o vídeo para vocês também. Abdominal TAF, abdominal TAF. Inclusive aqui, ó, não explicou. Ah, tá o feminino. Então, masculino e feminino. Deitado em posição dorsal, braços cruzados sobre tórax, mão tocando o ombro oposto, flexionar os 90 graus, execução, flexionar o tronco até tocar os joelhos na região da plateia, os cotovelos. Ah, tá, beleza. Pensei que era o remador aqui. Então, esse é o supra normal, aquele supra famoso. Então, por um segundo eu parei que, rapaz, será que eu tô olhando o TAF errado? Tanta gente, tanta coisa. Então, mandando aqui para vocês o abdominal. Esse, inclusive, é o abdominal que eu acho mais bacana, cara. Gosto muito desse abdominal. O remador lá, ele é puxado que só. Lembrando para vocês também que é, tivemos um colega na época que não era aluno nosso, porque se fosse aluno nosso, eu teria pegado mais pesado com ele nessa parte. Então, ele era aluno nosso para medicina, e aí eu passei um tempo viajando. Quando eu voltei, ele passou no concurso do Corpo de Bombeiros, passou em todas as fases, entregou todos os exames, fez a corrida, fez a natação, fez tudo, mas no TAF, ele acabou. Nesse abdominal, ele fez só 28, era para fazer 31, a mesma quantidade que está aqui. Então, deu cãibra. Inclusive, o cara sempre tem a chance de fazer de novo. Deixa eu confirmar aqui, inclusive, cara. Então, no dele, tinha chance de fazer de novo. O tempo será de 1 minuto, beleza. O máximo de repetições no tempo de 1 minuto. Voz alta. Execução termina na posição inicial, trajetória completa. Somente o exercício completo de 1 minuto. Não será computada. Receber sonora e tal. Não apareceu aqui. Mas é importante dar uma olhada depois. Eu vou confirmar se tem a oportunidade de refazer quando dá erro. Mas, em geral, tem duas chances. Então, vou olhar depois o edital, envio do grupo de vocês, se por acaso vai ter uma segunda chance ou não. Quando dá errado de primeira, em geral, eles disponibilizam para fazer uma segunda vez. Então, assim como da outra vez, na verdade, eu abri o edital, deixa eu abrir aqui com vocês. Então, compartilhar, tá aqui Safari. Deixa eu entrar aqui. Então, inclusive, todo o edital aqui. Então, esse é o edital da Ogmo. Edital da Ogmo, então deixa eu entrar aqui. Consulta. Que eu vou colocando as informações, uma coisa pode ter deixado passar, então é importante olhar isso aqui com vocês. Então, edital, taxa, retificado. Tá? Vou lá para o TAF. Prova discursiva. Já vimos todos esses detalhes aqui. Deixa eu dar um zoom. Aptidão física. Serão convocados somente aqueles que foram aprovados na prova discursiva. Eu já falei sobre isso antes. Ah, tá, que eu quero saber aqui se por acaso eu vou ter a segunda chance. Tá para colocar um atestado médico, pelo menos no prazo máximo de 15 dias, com carimbo e tudo. Aham, constatada. No mínimo de 5 minutos entre cada um deles. Nós já falamos sobre isso já, então que eu posso ficar tranquilo. Será inapto, deixar de realizar algum task, obtiver o mínimo em cada uma. Os candidatos convocados na fase terão apenas uma única tentativa. Olha, é isso, ó. Uma única tentativa, meu filho. Única tentativa. Então quer dizer que tu tem que dar pausa. Então bora voltar aqui, cara. Uma única tentativa. Isso quer dizer que tu tem que dar uma pausa, porque senão vai dar uma câimbra. Então tem que ter cuidado. Muito, 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 muito cuidado, porque a câimbra. Eu, inclusive, não gosto disso, tá? Tá colocando aqui iniciar e tudo. Deixa eu ver se por acaso ele falou se em algum momento ele vai deixar um vídeo, alguma coisa assim, explicando alguma dessas. Em geral, tem banca que eles são bem responsáveis quanto a isso. Eles deixam o link de um vídeo explicando como é que funciona, para a pessoa fazer exatamente a mesma coisa. Pelo que eu tô vendo aqui, ele só explicou normal. Mas é provável que a banca deixe um complementar. Às vezes não. Às vezes não. Mas
costuma deixar um complementar. Isso aí. As bancas costumam deixar um complementar dizendo, olha, tem aqui um vídeo para você ver exatamente como é que tem que fazer. Então, por isso, tá? Então, lembrando, só uma chance. Tem que fazer o máximo possível em 1 minuto. Deu errado aí, perdeu. Já era. Deu cãibra, perdeu. Então, tem que dar pausa lá. Às vezes o cara tá agoniado e tudo, quer ir de um pro outro correndo. Mano, dá pausa, vai na manha e vai pra frente. Beleza. Natação, 50 metros, o homem tem 1 minuto, a mulher tem 1 minuto e 10 segundos. Então, não pode apoiar ou impulsionar na borda lateral e se empurrar, então não é permitido. Na virada não pode parar na borda, mas na verdade deixa eu só confirmar aqui, porque em geral quando tu vai, chegou na borda da piscina, tu vai poder fazer a volta, ele deixa tu empurrar, tu se empurrar desde que tu não pare. Então pode virar e no meio tu pode empurrar. Então deixa eu confirmar aqui. Serão candidatos no mais comando de posição, examinadora, sinal sonoro. Na virada será permitido tocar a borda e impulsionar-se na parede. Isso mesmo, ó. Então tu pode chegar na borda e puf, se empurrar de novo. Chegou na borda, trocou e voltou de novo para cá, só não pode parar. E aí, macho, sempre esticando ali o teu dedo o máximo possível, esticando ao máximo, que é para te poder já aproveitar e aonde encostar ali, sei lá, mano, deu alguma coisa, não vou tirar aquela brincadeira de que pode até se afogar, nós brincávamos disso antes, mas como vou já contar aqui a história, vou até ver se eu acho o vídeo. E eu acredito que hoje em dia, como já passaram-se alguns anos, eu devo ter maturidade para ver, mas foi um vídeo que ficou muito famoso na época. Eu cheguei a postar ainda umas fotos minhas com esse amigo. Então, por isso aí, viu? Mas lá no dia, dá o teu máximo, treina bastante, bota para fazer ali mais de 50 metros em 1 minuto, pelo menos 60, 70 metros, faz o máximo que tu puder, treina a respiração, porque senão vai ficar bem complicado de fazer. Cara, em geral, aqui em Santarém, eles fazem na UEPA. Então tem que ver em Belém. Em Belém tem vários locais legais de fazer, mas em geral você faz na UEPA esse tipo de treinamento aqui. Então, 25 metros e vai para cada um, vai e vem. Cerca da corrida, 12 minutos. O homem vai fazer 2,2 km. Cara, para mim é muito tempo. Uma carreirinha razoável. Faltou eu enviar para vocês aqui o vídeo, então, da natação, né, cara? Não posso esquecer. Então, olha, natação. Já aqui, vou mandar um vídeo. E isso aqui parece muito o que eu fiz. Deixa eu mandar para vocês um vídeo. Olha, a primeira coisa que aparece é o cara colocando aqui quem mais veio, porque não sabe nadar e está se preparando para um TAF. Esse cara, filho, como assim, meu filho? Então, olha, próximo vídeo aqui sobre natação. Pronto, mandei para vocês. Esse vídeo também é explicativo. Então, só para confirmar aqui, alguém que não sabe nadar, então, por favor, tá? Paraense, é obrigatório saber nadar, inclusive homem. Mulher eu ainda deixo passar ali, mas inclusive a minha esposa, eu vou colocar ela não sabe nadar, vou colocar ela para fazer natação, tanto ela quanto a minha filha. Mas o da galera aí, bicho, não aceito muito não. Por favor, tá? Imagina o cara chegar aqui nessa altura e não saber nadar. Pronto, disponibilizado lá para vocês. Tranquilaço, tudo show de bola. Bora pro outro. Acerca da corrida, cara. Como eu já tava aqui mexendo, não tem muito o que tu falar, não pode segurar em ninguém. O pique não é um pique tão básico assim, tu tem que estar num ritmo legal de poder fazer. Então, corrida TAF. Uhum. Deixa eu ver um. Aqui tá 2.400 metros. Isso é um pouquinho mais rápido, mas
o nosso 2.200, diminuir só um pouquinho a velocidade, que aí vai dar. Então, aqui do TAF, pronto. Obviamente, estou pegando sempre os de polícia, que foram aqueles que eu participei. Graças a Deus, quando eu pesquiso aqui TAF, não apareceu, não apareceu nenhum acidente, não. Deixa eu ver. Vou enviar para vocês um aqui, cara. Eu acho que até o dele não. Dele não tenho coragem de enviar, não. Mas eu vou mandar para vocês um de uma notícia de um rapaz que ele, infelizmente, levou farelo aí. Então vocês olhem com calma. Às vezes, inclusive, sempre quando o cara está fazendo concurso policial, concurso militar, todos nós temos um bom físico. Então, quando eu digo bom físico, cara, muito comum, inclusive, o cara tá ali para treino e tal, alguma coisa assim muito forte, então sempre tá mais treinado, eu tava muito seco na época também. Então, assim, tu tá naquele gás e tal, e acidentes acontecem. Então, às vezes o cara tá muito grande e aí ele pode não garantir a parada. Então, a indicação é sempre manter seco. Então, às vezes o cara tá tomando ali um suco e tal, tem que ver, tem que dar uma analisada, tem que correr bem para não acabar se perdendo ali e não ter a chance de refazer o TAF em vida. Então, por isso é importante estar bem treinado quanto a isso. Treina uma corridinha, começa ali, quem não garante ainda, começa na esteira, bonitinho, no trotezinho, depois vai aumentando a velocidade até poder fazer já para fora e fazer em algum local assim. Tem que correr todo dia, viu? Canelite, essas coisas aí, elas dão mesmo, então tem que estar correndo bastante. Avaliação psicológica. Esse aqui, aquela história que eu comentei com vocês. Depois, o TAF vocês têm que começar a treinar de agora. O cara que está estudando, que ele está levando a sério, lembra que aqui com vocês temos um cronograma. Então tem um cronograma, tu não vai te basear só por aqui. Eu envio para ti lá materiais, sempre tem várias coisas por aí, tu tem que pegar e tem que estudar valendo. Então não só fazer os exercícios daqui, fazer mais questões, mais maratonas, mais exercícios, tudo que tu puder fazer. Porque a base que tu tá pode não ser a minha. Eu fazer não é a mesma coisa que você fazer. Então, você virar a prova objetiva, vocês estão aqui tranquilos. O TAF já tem que estar fazendo, inclusive, já tem que estar treinando para poder passar, senão a chance de passar diminui muito depois que você já passou da prova objetiva e vai querer começar a treinar para o TAF, então é bem complicado. E para avaliação psicológica, vale a pena já dedicar ali depois de aprovado na primeira etapa, que é a prova objetiva. Eu te digo, prova objetiva e discursiva, eu te digo isso porque, assim, a avaliação psicológica, ela é uma prova, assim como as outras, então, existem testes que tu fazem. O guarda portuário tem porte de arma funcional. Então, assim, tu tem que ter o laudo bonitinho. Eu vou até mandar uma foto para vocês, cara. Eu tenho, inclusive, o meu federal. Eu tirei mais de 90 pontos, cara, quando eu fiz o meu teste ali na PF. Então, assim, eu gosto muito de atirar, inclusive. Me dou bem, me sinto confortável. É um esporte que eu gosto bastante. Mas, obviamente, tem um treino para isso. Então, galera que quiser, tiver aqui em Santarém, nós temos alguns amigos ali. Vou mandar para vocês as fotos das armas que eu gosto. Também fui levar o meu irmão começou a se meter com política, e aí eu falei, olha, eu vou te levar para fazer um curso de tiro. Ah, tá. Quando eu envio mais de uma vez, eu envio mais de uma foto, não deixa ficar em visualização única. Mas, ó, mandei a primeira das armas que eu gosto. Então, eu gosto muito de pistola, obviamente é bacana, mas se for para poder treinar, não vou com pistola, que a gente já trabalha muito com ela no dia a dia. Então, eu gosto de utilizar mais armas, armas maiores, bonitinho. Dá para vocês que a foto, eu levei meu irmão para fazer um curso, ele começou a se meter com
Negócio de política, Bolsonaro, essas coisas. Falei, mano, então é o seguinte, é, vou te levar ali para nós fazermos um curso de tiro. Quem quiser fazer, tem uns amigos aqui em Santarém que tem locais apropriados para isso, tudo regulamentado pelo Exército, os coronéis, bonitinho. Inclusive tem um muito famoso aqui, é porque eu morava no Jardim Santarém, então eu queria que é Jardim Santarém ali. Então mandei ali, ó, mandar do curso que meu irmão fez, então dá para ir mesmo quem não tem posse, não tem porte. Tivemos a só única, claro, só uma vez. Pronto. Então, a foto do meu irmão fazendo o curso, bonitinho. Então, é só ir lá assistir. Vai ter um cara que vai estar do teu lado. Então, assim, é importante para quem não tem o costume com o manuseio de arma, mas tem vontade, ter essa prática, porque senão o cara fica muito afoito. Tu vai ver que assim, que é bacana e tal, tu pode ir sempre lá, mas que não é nada do outro mundo, cara. Porque se tu for chegar muito afoito para isso aqui, ele vai te derrubar. Então, por isso tem que fazer de forma mais tranquila. Sim, eu vou mandar para vocês a foto também da minha. Então, sempre, obviamente, é, separado. Então, eu mandei a foto da minha, a que eu utilizava bastante. Então, os potes funcionais, eu vi um cara que tem que pausar aqui porque está gravando para poder explicar algumas coisas, mas não, vou explicar mais coisas para vocês acerca disso quando vocês estiverem no curso de formação de vocês. Mas eu não sei cadê as minhas fotos aqui de quando eu fiz pela Polícia Federal. Mas muito bom também, cara. Indico, viu? É bacana. Então, só para isso, para não ir ninguém afoito, chegar na avaliação psicológica lá. Dá para você. Já tenho foto aqui em operação com a rodoviária. Aí não pode, obviamente, rosto nem nada assim. Tem que estar sempre encapuzado. Eu não vou achar aqui. Deve ter no meu Facebook. Uma outra hora eu compartilho com vocês. Bom, só para deixar certinho. Quando for fazer a avaliação psicológica, é importante que vocês vão numa tranquilidade. Então, sobre armas, já mandei para vocês ali, para vocês verem que não é nada do outro mundo, não. O teste psicológico, inclusive, ele parece muito com o teste de, do Detran. Claro, tem algumas coisas a mais e tudo, mas eu vou contar aqui. Não, os vídeos que tem aqui são vídeos bem simples de testes, eu posso mandar isso para quem for aprovado com mais calma. Mas eu vou explicar o meu, por exemplo. Então, Lucas, acabou de entrar um rapaz aqui, Lucas CDP. Então, deixa eu colocar ele aqui no grupo. Imagina o tanto de informação que tem. Bora mandar para ele aqui. Bora, meu filho. Bora, meu filho, já entra logo agora aí. Bora. Deixa eu pausar aqui a gravação para eu te contar uma história minha sobre o TAF no concurso da PM, inclusive, cara. TAF não, sobre a parte psicológica. Então, no meu tinha lá, né? Você tem medo de morrer? Aí eu fui e respondi. Primeiro você responde escrito. Não, pera, bora organizar. No primeiro dia era um domingo à tarde, colocaram a gente numa sala, várias, tipo 4 salas com vários candidatos à Polícia Militar, e eles entregaram vários testes escritos como se fossem testes do Detran. Então tinha aquele dos pauzinhos, que tem um nome técnico para ele, mas chama só teste dos pauzinhos. Tinha um que era de memorização, tinha um lá os 3 de memorização, cara, foi uma tarde toda. Tinha umas 2, 3 horas de prova, assim, que pelo menos para mim parecia uma tarde toda. Eu saí de lá aterrorizado. Eu fiquei, cara, reprovei, cara. Provei que eu sou muito bom de memória, mas eu não tinha nem entendido o comando que o cara tava dando, já tinha avançado. E aí isso foi no domingo. Na segunda-feira teve outro. Eu não lia o edital. Eu só dava aula de raciocínio lógico e estava estudando para o concurso, mas não fazia essa parte que vocês têm aqui, que é de saber as fases do concurso. Então eu ia aprendendo com os outros, assim, na tora, por assim dizer. E aí o outro era na segunda-feira, eu tomei até um susto. Eu tava de manhã no domingo, cara. Ei, mano, tava no sábado, cara, mano, tu tá pronto pra avaliação psicológica amanhã? Eu falei, como assim, pô? Nem sabia. Ele, não, boy, tal lugar e tal, confirma aí. Aí eu, fui pra lá.
Quando deu segunda-feira de manhã, que eu terminei lá domingo à tarde, deu segunda-feira de manhã, o menino manda pra mim: Ei, bicho, é o seguinte, tu não esquece de levar aquele documento, tu pode imprimir pra mim o documento aí assim, assim, pro teste de hoje. Eu falei: como assim, pô? Senão, mano, são 2 dias. Então era um dia no domingo e o outro dia já de novo. E aí nesse do domingo tinha um formuláriozinho com algumas páginas que marcava se você é nervoso, se você é estressado, essas perguntas assim bem claras. Ele faz a pergunta, ele vai fazendo a pergunta de novo de outras formas para ver se você vai cair em contradição. Aí tinha aquela pergunta clássica: você tem medo de morrer? Aí eu fui e coloquei: depende. Na verdade eu coloquei não sei. Aí escrevi não sei. Tem medo de morrer? Eu coloquei não sei. Aí embaixo tinha lá: você teria coragem de matar? Aí eu coloquei: depende. E eu coloquei essas coisas porque, pô, vou ser reprovado, né? Não sabia como era a primeira vez e tal. Eu sempre me achei meio doido. Todo mundo que me conhece também me acha meio doido. Não só aqui. Imagina, eu poderia estar em casa. Eu, na verdade, estou em casa, eu poderia estar dormindo com a minha mulher, mas eu decidi largar tudo e fazer online aqui com vocês. Então, eu podia só aproveitar o meu dinheiro e fazer gravado, mas não, eu estou aqui com vocês fazendo isso, e mandando mensagem, conversando de um por um. Então, eu sou meio doido com todas as coisas. E aí, no outro dia, o cara pega aquele teus exames lá, um psicólogo. Na verdade, são vários psicólogos. Eu lembro que primeiro ia com um psicólogo. Não, na verdade, ficávamos numa sala e para várias pessoas assim, e aí eles chamavam. Aí eu ia para uma outra sala onde eu falava com o psicólogo e ficavam lá outras pessoas da banca, ali para poder avaliar se por acaso não tinha nenhum tipo de problema. Então tinha a polícia também e tal. Eles ficavam ali, né? Dois polícias aqui de cada lado e mais, eu acho que uma ou duas pessoas da banca ali junto com o psicólogo. E ele fazendo as perguntas, tudinho, ele olhou. Aí ele olhava assim e tal, aí eu fiquei, pô, errei alguma coisa, né, cara? Eu devia ter dito que eu tenho coragem de matar essas coisas todas aí. E aí, beleza. O cara foi e falou assim: eu não entendi essa sua resposta. Por que que você falou que você tem medo de morrer? A pergunta e você respondeu não sei. Aí eu olhei pra ele e falei assim: na verdade, é porque normalmente eu não tenho medo de morrer. Eu vivo a minha vida, eu não vivo pensando em morrer. Mas, no fundo, eu sei que eu tenho medo de morrer. Então, isso seria muito distinto, porque o primeiro medo que eu tenho de morrer é de fome. Não à toa eu tô aqui. Então, eu sei que se eu tivesse com uma tropa, tivesse ali com a minha guarnição, na época eu não falava guarnição, obviamente, não tinha esse treinamento militar, então eu ficaria preocupado. Eu veria se por acaso eu posso ir lá ou não, se por acaso eu iria colocar em risco todo mundo lá ou não. Então, eu sei que eu pensaria 2 vezes e tentaria agir não na emoção, apesar de que todos nós temos o instinto. Mas no meu caso natural, eu sempre evitar colocar minha vida em risco. Mas se por acaso for preciso, eu vou tentar de todas as formas agir da melhor maneira possível, claro. Tem que ter um treinamento para isso. Aí o psicólogo olhou e aí ele deu um cheque assim, né? Não sei se era de errado ou de certo. Aí o segundo tinha assim: você tem coragem de matar? Aí eu fui e respondi para ele. Lá o escrito era depende. Aí ele disse, tá, mas como assim? Olha, depende porque é o seguinte, eu normalmente, de novo, na situação minha, na vida que eu tô agora, que eu sou professor, não tenho coragem de matar ninguém porque eu não sinto nada acerca disso. Eu gosto da minha vida, eu gosto de fazer amizade. Então, se eu puder, inclusive, finalizar os meus serviços sem precisar ter nenhum tipo de situação assim, para mim vai ser perfeito. Mas se por acaso for obrigatório, aí eu vou ter que agir conforme a legislação. Mas eu confesso que eu vou precisar de uma ajuda psicológica do próprio batalhão, das próprias, do próprio suporte que a polícia deve entregar. Tipo, eu preciso do treinamento, eu, pessoal, para que eu possa lidar com uma situação dessa. Então, eu, normal, não teria coragem de fazer nada assim. Mas, eu tenho certeza que no momento, de vida ou morte, eu vou sempre agir em relação à minha defesa. E aí ele colocou uma situação lá, cara, que eu não posso deixar gravado aqui. Então, essa aqui eu tenho que pausar, que essa é uma das situações que acontece, que aí é claro, tu vai ter, ele vai te levar
um detalhe maior. Então, no meu caso, quando eu sair lá, vocês podem, não, deve procurar lá no Diário Oficial, procurar meu nome completo, tem lá, recomendado. Então, sinal de que deu tudo certo. Mas o que norteou o dar certo no meu caso, mesmo não tendo conhecido nada sobre avaliação psicológica, é o fato de eu ter sido totalmente transparente. Então, fui transparente, tem um colega que, inclusive, ele foi reprovado, agora ele é polícia, entrou com advogado e tudo, e, inclusive, nesse mesmo concurso. Ele foi reprovado, parecia ser um cara super tranquilo, e apareceu que ele era muito violento. Ele deve ter tido essas brincadeiras aí de matei, mato, mataria, tudo depende daquilo que o governador disser. Então, ele teve essas coisas aí. Teve um outro que foi reprovado porque ele era tranquilo demais. Então, assim, vai depender muito desse treinamento. Então, galera que estiver aqui com a gente, aquilo que eu puder fazer, da experiência, junto com os demais, nós vamos mostrar para vocês os testes que mais aparecem, também os psicólogos, que o pessoal, inclusive, fez ali algumas aulas, pagaram aulas com psicólogo e eu não sabia. Então, todos os que eu fiz até hoje foi desse jeito aí, na tora, mas para mim deu certo. Então, por isso, eu vou deixar aqui claro com vocês, vai depender muito. Então, o Lucas, que entrou aqui em cima da hora, ele entrou agora e está vendo já essa notícia. Depois eu envio a gravação, viu? E eu vou te enviar também o link das mentorias para você acompanhar. Então pode ficar tranquilo, viu, Lucas? Pode ficar de boas aí, que estamos numa fase aqui acerca de alguns comentários. Claro, tem muito mais coisa para comentar, mas eu não posso explicar para vocês, porque vocês têm que estar já de farda, mais coisas também para explicar quando vocês estiverem ali na parte do curso de formação, e aí vai para frente. Então, exame médico, esse aqui, cara, vale dizer para ti, é importante pesquisar porque aqui, cara, teve um colega, eu não tiro nenhum tipo de brincadeira assim, porque eu acho muito feio, mas um colega comentando, se não, pra que tu vai entregar teu exame de sangue se tu tem AIDS? E aí, assim, é um tipo de brincadeira que eu não tiro, cara, não tiro, porque eu sou, assim, esse tipo de coisa, eu sou muito, graças a Deus é muito abençoado comigo, mas o colega tinha, cara. Então, ele brincou e o colega tinha mesmo. Esse aí eu não lembro qual foi o concurso, mas eu conheço os dois, inclusive, se nunca mais falei, inclusive, com eles, o menino entregou o exame e descobriu quando estava lá nos exames de sangue. Então, assim, é importante ver com calma esses detalhes aí de forma específica, porque eu já não sei. Como graças a Deus comigo nunca aconteceu, sou um cara muito cuidado, só tô agora gordo, porque quando a gente vai ganhando dinheiro a gente para de se cuidar tanto, mas é importante olhar. Tem que ter um dinheiro também guardado, ou então poder fazer empréstimo, não sei. Então já contei histórias aqui para vocês de alunos nossos que eu já ajudei de diversas formas, parcelei no cartão, o cara nem terminou de me pagar. Ele, inclusive, está concursado agora. Já teve gente que ajudei que só, e depois que o cara passou, o cara nunca mais nem falou comigo. Mas também não é obrigação falar comigo, não. É só porque quando o cara coloca a farda, o nariz dele fica muito alto. E, obviamente, a vida vai bater nela de outras formas, né? Então, só para isso. Aqui são todos os exames que tem que fazer. Então, urina, ecocardiograma, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma, porque às vezes tem algum tipo de problema, tem os exames que são do ouvido, exames que são dos olhos, então tem todo o cuidado para fazer. Então vocês vão ter essa bateria, vou ter que desenvolver depois. Na época que eu fiz da polícia, cara, deu quase 6.000, porque tipo, consegui uma promoção boa. Então, no caso de vocês aí, tem que olhar o período quando for acontecer, exame toxicológico e tudo. Em geral, vai tirar ali a parte do período da tua perna, bonitinho. Existem muitas promoções. Hoje em dia também está muito melhor de fazer. Então, quando eu fiz já há alguns anos, era outra situação. Mas o de vocês, como já passaram muito tempo, tem muito mais clínicas aqui em Santarém. Belém sempre teve, então antes fazia aqui o exame de sangue e enviava para lá. Teve um, inclusive, cara, de toxicológico que eu fiz. O pessoal tirou o exame tirou da minha perna. Aqui isso foi, não sei qual foi esse concurso aí, foram vários que eu fiz toxicológico. É, e aí isso foi, inclusive, em Canaã dos Carajás. Aí a mulher lá passou ali uma semana. Ela, olha, só pode voltar aqui. Eu falei, pra quê? Não, porque deu errado. Isso vem aqui que eu vou me explicar com calma, só para eu fazer a retirada de novo dos pelos. Aí eu falei, pô, mas eu nunca tomei nada. Na época eu estava muito mais forte, ela perguntou se eu tomava bomba. Eu falei, não, eu não tomo nada. Na verdade, a única coisa que eu sou viciado é em café.
tomo muito café, mas de resto, não fumo. Quando eu bebo é tipo uma, duas cervejas. Alguns anos atrás eu tomava muito uísque e tal, mas hoje em dia nem isso não. Aí cheguei lá, aí a mulher não é porque o que aconteceu de errado é que o seu pelo tirado, os seus cabelos, nós enviamos eles para Belém e Belém ele é feito fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. E aí lá eles confundiram lá alguma coisa, então tem que refazer. Eu olhei para ela sério, disse, olha, era muito mais fácil vocês falarem que era para eu poder tirar, porque vocês deram o pelo que foi do meu corpo para alguém. Muito melhor do que essa desculpa de vocês aí. Então ficaram até sem jeito as mulheres, porque aí depois que eu me toquei que na verdade foi alguém lá de cima, né? Isso pode acontecer também. Então é importante ter muito cuidado, bonitinho. Quando for olhar, o cara tem que lacrar, tudo com calma. E aí tudo pode acontecer, mas fazer com o máximo de cuidado, tempo. Então, passou na fase, abriu lá o período, passou na fase anterior do psicológico, ele tem lá um calendário. Nesse calendário que pode ser atualizado ali no procedimento, você já tem no edital que eu já enviei para vocês. Então, vocês podem só pegar e dar uma analisada. Então, claro, viu? Nenhum tipo de drogas. Maconha, cocaína, anfetamina, essas coisas todas. Mas o cara tomar ali uma Duratestonzinha parece que não dá em nada não, tá? Tomar ali 1 ml por semana, a galera que tá acostumada a tomar suco aí. Então até agora nunca deu nenhum erro, não. Pode ficar de boa. E investigação social, cara. Importante falar pra ti, porque assim, já comentei anteriormente, mas eu vou deixar aqui de novo. Na época da guarda, eu não era tão é, entendido nas coisas. Então já fui mais entendido na época da PM, os outros concursos que eu passei. Então vou sempre levar para a parte da PM porque é onde é mais é melhor estruturado. Até porque eu não sei como é que funciona a investigação social, porque eu não participei dessas partes lá na guarda portuária. Então, o que eu já participei e conheci melhor foi o da Polícia Militar. Então, nesse da PM, o que acontece? Vários PMs, olhavam as guarnições, alguns iam à paisana, outros de farda, ia com o nome, a fichinha da pessoa, que você envia a fichinha, eles olham rede social, olham lá Instagram, Facebook, procuram por nome, e aí vão lá no bairro, perguntam para uma outra pessoa, conhece esse cara bem aqui? Aí mostra a foto assim, a pessoa não, olha com a inteligência para casa, tem alguma coisa a ver ou não, é muito comum vocês verem por aí, pessoal que é metido ali pelo lado negro da força, e o pessoal então descobrir que tinha algum envolvimento e tal. Eu tenho que ter muito cuidado. Já tivemos alunos que eu não sabia, mas aí ele gostava de Bob Marley, essas coisas todas aí. E ele parou na época do concurso, mas aí, quando foram lá na rua dele, descobriram que ele gostava. E aí, assim, o mal, as pessoas falam muito mais do que o bem. Então aí tem que ter advogado, tem um monte de coisa. Então tô dizendo para ti que, assim, tem que ter toda uma descrição para quem vai querer seguir nessas áreas. Lembra que é muito perigoso, tem muito detalhe. Cara, às vezes não dá em nada. Já vi diversos PMs aí, e esse do colega foi até no corpo de bombeiro. Mas tiveram vários colegas aí que viviam metidos em briga, essas coisas aí de rua, e faziam um monte de coisa de errado, até mesmo Bob Marley, e nunca descobriram nada. Mas pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. Meu caso sempre foi muito de boa. Então, como eu sempre fui muito de estudar, o pessoal quando vai, ia no colégio, algum lugar assim, me dizem, olha, o Ramon é meio doido, ele não fala muito com a gente, ou quando ele fala, é, é tipo alguma coisa sobre matemática, alguma coisa assim, e aí é isso, ele é sempre na dele. Então acabava que ficava sempre muito tranquilo. Então, só informação, omissão de dados, informação falsa, documento, documentos adulterados e verídicos, tem que ter cuidado até para não ser preso. Então, quando era com meu irmão, lembro que meu irmão gostava de ficar empinando moto, mandava várias vezes no grupo da mãe ficou até chateado assim, olha, vou pedir para ele não fazer nada, ficar tranquilo aí uns dias, porque às vezes eles podem estar lá fazendo a investigação social e aí descobrem que ele está empinando moto, tem algum colega dele que não é do bem, ele pode ir junto ali no meio do bolo, e aí, tchim!
aí já era. Para ele, para mim. E assim, eu conheço meu irmão aqui em casa, né? Não sei como é que ele é na rua, mas até agora todos nós somos homens de bem. Somos homens de bem. Então, por isso, então, eu tenho dois irmãos. O meu irmão, como eu mandei para vocês as fotos, os vídeos, ele, ele é agrônomo, então ele acaba tendo uma vida razoavelmente boa. Os dois moram no Mato Grosso, então tem um outro irmão que é empresário, ele tem uma oficina de motos, uma loja de motos também. O negócio dele é moto, oficina, vende as peças, tudo lá. Vende umas motos também. Então a gente vem de uma família que nós temos essa veia aí empreendedora. Então, meu pai, minha mãe também. Então eu fui o que estudou e agora eu estou entrando para essa parte de empreendedorismo aqui. Mas eu também tenho ali algumas lojas, algumas casas. Então acaba ficando mais tranquilo. Então acaba aqui, no meu caso, um pouco mais light. Mas tem que ter o cuidado de família. Então, mais na fase lá. Eu troquei o nome do Facebook também. Para não ver que eu ficava postando memes, então memes brincando, aquele meme. Será que eu não tenho uma vaga aí? Uma vaga de fantasma na prefeitura? Então, esses memes aí, por mais que seja brincadeira, é importante o cara ter um cuidado, pelo menos nesse período, para não se atrapalhar. Pode ver que quando o cara passa, inclusive na PM, o cara hoje em dia coloca lá, não coloca mais policial militar do Pará, ele coloca servidor público estadual. Então, não posta isso em lugar nenhum, que hoje em dia dá muito problema. Então, PRF, inclusive, dá problema muito, muito grande. Então, por isso tem todo um cuidado. No caso de vocês aqui, é importante olhar, eu vou ver a legislação depois, se por acaso tem gratificação por dedicação exclusiva, se por acaso tiver, aí não vai poder fazer nenhuma outra atividade remunerada, mas vamos ver isso com calma depois do nosso procedimento. E já avisar vocês que segunda-feira, às 9 horas da noite, o nosso professor de legislação portuária, ele é especialista em guarda, especialista na área, deixa eu mandar aqui no grupo de vocês, inclusive, ele não só é especialista na área, ele é formado, tem pós-graduação e tudo, ele também é técnico lá há 6 anos, então ele continua lá na guarda, e nós teremos uma aula aberta com ele, que ele vai tirar todas as dúvidas, ajudar a galera que tem algum tipo de dificuldade, quer saber sobre escalas. Vamos falar sobre as escalas depois, inclusive, a escala da guarda portuária é 12 por 36. Trabalha um dia, 12 por 36. No outro dia, vai lá um dia, 12 por 36. No próximo, 12 por 48. No próximo, 12 por 72. Então, uma escala muito bacana. Claro, o ideal seria sempre 12 por 30, 12 por 72. Porque assim, trabalha um dia, folga 3, trabalha 7 dias por mês. Então, pô, tá bacana. Para um salário médio, que hoje em dia tá lá de 14 mil, tá compensando bastante. Só que aí tem todo um procedimento. Ele vai explicar para vocês, vai ser uma aula aberta para tirar todas as dúvidas com ele. Ele é nosso professor da parte específica. Eu também vou ficar com vocês na parte específica. Então, lembrando que vocês decidir ficar junto é mais cansativo para mim, por um motivo só, cara. Quero que vocês tenham aula com um especialista e que vocês tenham comigo essa experiência de prova, para que vocês possam ver que não é tu saber todas as coisas. O cara aí, ó, ele tem MBA e tudo enquanto, cara. Então, graduado em administração, comércio exterior, na pós-graduação, MBA em engenharia portuária e técnico há 6 anos. Essa foto dele aqui tá parecendo alguém de humanas, mas deixa eu ver aqui, inclusive, cara, porque ele trocou de telefone, deixa eu ver, Inácio. Isso, ele trocou de telefone, então ele tá sem, cara. Eu vou colocar ele de novo aqui e vou remover o outro contato dele. Deixa eu achar. Inácio, pronto, que a foto dele tá parecendo de humanos, mas a nova foto dele tá mais tranquila. Já cortou o cabelo de novo, já tá mais já tá menos federal, né? Menos aluno da federal ali. Então, por isso, tá? Teremos uma aula com ele lá bonitinho, para explicar todas elas. Eu vou aproveitar e perguntar como é que está funcionando a investigação social, não ter sido condenado, trânsito julgado, improbidade administrativa, cara ali que furtou, tava furtando diesel aí, sei lá, tava furtando combustível. Então, não pode, tem que ter cuidado, apesar de ser um negócio simples, mas não pode. Então, tem todo um cuidado. Tiveram aqui no Exército, inclusive, um pessoal que foi condenado porque estavam, parece que era arroz, que estavam tirando lá do alojamento, então todo um problema prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher,
Lembra que no Pará isso é muito forte. Então, só tenham cuidado, viu? Às vezes, inclusive, o cara levou, estava empinando moto aí com o pessoal, tava com uma gatinha ali, tá na Pop 100, com aquela sarachuzona, escapamento livre, e aí a PM conversou contigo e tal, ali, aquela conversa baixinha, aí te levaram junto com uma galera, e aí tu assinou lá o termo de conduta, isso pode dar um problema. Cara, porque já tive, não deu em nada. Você olha, o exemplo do burro é a exceção. Então, assim, pode dar problema. O que eu vou te dizer, então, só para ficar ligado, para ter cuidado e tal, não se meter em nenhum problema durante essa fase, porque pode ser muito complicado. Então, nota final. Então, o cara que é mais velho, ele tem, primeiro, critério de desempate, porque tem a ideia de que ele tem menos oportunidade de fazer de novo esse concurso. Então, a soma de tudo, bonitinho, maioridade, minha nota na prova, conhecimento específico, discursivo, conhecimentos básicos, maioridade, função de jurado. Então, pessoas. Ah, já tinha esquecido, cara. Segunda etapa, curso de formação. Curso de formação, bicho, ele é muito cansativo, cara. Pelo menos para mim foi muito, muito cansativo. Como esse curso aqui, ó, ele é um curso de civil, então talvez não tenha uma sugação, né? Em geral, o curso militar, o ruim do curso da Polícia Militar é que tem uma sugação horrível, cara. Muito, muito, muito ruim. Mas aqui é bacana, olha. Vai ser feito todo em Belém. Então, a participação do curso não gera direito à nomeação e não mantém vínculo empregatício com a empresa. Até agora, inclusive, não tem nada dizendo se por acaso você vai receber algum valor financeiro. Então, é importante olhar isso aí com calma. Não tem nada no edital. Vou até olhar lá o edital. Bora ver se o edital comenta isso, já que nós já olhamos agora o edital. Porque, em geral, eles dão algum tipo de suporte. Quando eu fiz o de agente de trânsito, não teve nenhum suporte. Eu, inclusive, foi na época que eu estava pro Enem ali lotado. Além de, eu trabalhava em todos os cursinhos que tinham em Santarém, na carga de matemática e física. Eu tinha um preparatório presencial com três turmas, uma turma à tarde, uma turma à noite, uma turma final de semana, com todas as matérias. Nós tínhamos 11 colaboradores lá, professores. Então era bem puxado, muito, muito puxado. Eu tava fazendo curso de formação e foi na época do Enem, então eu tinha que fazer, tinha que dar entrevista, saía, terminava de dar aula 2 da manhã, e aí o curso de formação era manhã e tarde, e eu tava desdobrando, faltava. Então, assim, foi bem guerra mesmo o curso de formação. Então foi na primeira, na verdade, é porque foi os 3 últimos dias. Isso foram os 3 últimos dias. Não, foi uma semana. Fiquei uma semana nessa guerra e aí eu organizei tudinho para ficar dando aula à noite. Então, deixa eu olhar aqui o cuidado do curso de formação. Então, inferior, serão chamadas 18 pessoas para essa turma. Talvez chamem mais pessoas, mas até agora são somente 18 pessoas para o curso de formação. Observa que é puxado. É puxado porque assim, boy, tu vais competir com o Pará todo. Então, só 18 pessoas, pelo menos até agora, de para concorrência, vão poder fazer esse curso de formação. Então, aqui tudo certinho, assiduidade, eficiência e tal. O item são 70% ou mais na avaliação final, mínimo cinco pontos por disciplina. Frequência obrigatória 85%. Inclusive, no meu caso, eu quase tive um problema nesse curso de agente de trânsito aí. Um professor, eu fiquei ainda de recuperação numa prova, porque eu não tinha dormido, eu tinha ido virado. E eu cheguei ainda atrasado para fazer a prova, quase não me deixaram fazer. E aí, quando eu fui fazer, ficou eu e mais um. Ele pegou a prova e ele fez a prova toda escrita, manual, e ele corrigiu até a vírgula que eu tinha colocado errado. Então ele me marcou mesmo ali, cara. Então ele ficou revoltadaço, que eu dei trabalho para ele fazer. E aí quase eu ficava. Teve um sábado, que isso era de segunda a sábado, teve um sábado que eu não fui, que eu tava tirando a habilitação de, de motonauta e arrasa amador. Inclusive o Felipe tá aqui. O Felipe, que era o instrutor do curso. Então não tinha como mudar, o horário já tinha pago, inclusive. Então não tinha como mudar. E eu
Foi difícil, cara, para mim. E, inclusive, esse professor, ele é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Ele é professor e ele faz. O cara, quando vai ter. O cara passa no Detran, passa a gente trans qualquer cidade do Pará, ele é enviado para lá. Tá fazendo doutorado agora em Direito. A gente do Detran, um cara excepcional. Só que ele me marcou, trabalhamos juntos. Ele, não sei se ele era chateado comigo. E eu vou, inclusive, o colega dele que tá com a gente, foi meu professor também, é professor nosso aqui do curso. E eu, inclusive. Vou colocar ele para ser professor. Não sei no curso de vocês, que tem uma parte de trânsito, mas eu acho que essa parte eu posso fazer com vocês, porque é uma parte muito simples. Mas na Getran eu vou trazer ele para fazer essa preparação para a galera. Então, para vocês verem também que, assim, apesar dele ter pegado pesado comigo, ter olhado tudinho, eu inclusive memorizei vários textos da parte de legislação de trânsito. Inclusive, eu tenho 4 pós-graduações em trânsito. E é assim, tudo, com tudo. Eu ligava para ele, como ele pegou no meu pé mesmo, então eu tava numa operação, dava algum problema, 2 horas da manhã lá, do cara alcoolizado, querendo brigar, o pessoal lá na viatura falando, ali tentando conter o cara, eu pegava meu telefone e ligava para ele. Assim, 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 ele me atendia. Como é que funciona? Assim, assim, assim. Teve um caso de uma vez que eu multei não, eu autuei uma moça de manhã, deixa eu abrir aqui esse parênteses, mas não pode ser, não pode estar gravado. Essas histórias ali, tudo para contar para vocês, foi ruim no curso de formação, e no final ficou muito bacana. Então, só para deixar aqui, tem mais histórias mais pesadas, mas aí, mesmo nas docas lá, tem que esperar vocês poderem estar de farda. Então, valendo 100 provas ali contendo aulas alternativas, elas são inclusive uma documentação, é um documento, não sei o que fazer depois, não sei se jogam fora, tem que ver, inclusive mais lá na frente, mas em geral. Eles, eles ficam com isso aí. Dizem que vão usar para alguma coisa, mas eu acho que eles devem tocar fogo. Devem tocar fogo, alguma coisa assim. Aqui não tem nada dizendo se por acaso eles vão pagar ou não. Ou seja, não vão pagar. Pelo menos até agora, não tem ajuda de custo. Vai ter que ir lá para Belém. Só que o aluno nosso, nós temos, a maioria dos nossos professores são de Belém. Então, eu acredito não tem nenhum professor que é aqui de Santarém, todo mundo é de Belém, das regiões ali por perto. Então, gosto muito, trabalhei em Belém durante um tempo. Então, decidi que quando eu fosse formar esse preparatório de vocês, seria todo mundo de Belém. Então, por isso, aí tem que olhar com calma, bonitinho, já se organizar, o pessoal que for passando, aquilo que eu puder fazer para ajudar vocês, eu irei fazer. Ah, aqui, ó, o exame prático de tiro, ajuda naquilo que eu puder fazer, pode ficar tranquilo, tá? Aquilo que eu puder, eu sei que vai dar certo. Então, acerca da nota da primeira fase, desde que o candidato seja aprovado na segunda etapa, que é o curso de formação. Ou seja, para você poder escolher o local onde você vai servir, local onde é costume de falar para mim servir, local onde você será lotado, tem que ir bem desde a prova objetiva. Então, tem que ir bem na prova objetiva, as maiores notas são aquelas que têm a prioridade. Então, por isso é importante. Pessoas, missão dada, é missão cumprida. Digam para mim dúvidas, o que mais que eu posso ajudar vocês. Então, a partir de agora, lembrando, amanhã, como nós já adiantamos todo o processo, amanhã eu vou deixar vocês com o professor de informática. Vai ter uma mega aula de informática, que é para vocês poderem estudar mais essa base. Não volto mais nessas informações. Então, o pessoal que está entrando depois, vou disponibilizar para eles essas gravações aqui. Tiro dúvidas deles. O pessoal que ficar lá no grupo falando alguma coisa, muitas dúvidas ali, eu já vou tirar. Semana que vem, vou fazer um intensivão só de legislação específica. Vocês vão fazer, inclusive, comigo, tá, galera? Comigo, para poder pegar o ritmo aí, poder avançar. Vou até ver que talvez eu faça, na verdade, de direito, fazer direito básico e legislação específica para poder vocês começarem a pegar o engate e poder avançar. Então, isso aí, tamo junto, conta comigo. Pessoal que é da guarda, tá agora livre. Eu vou começar com o pessoal da Seduc. Então, bora lá, tamo junto.